Bom dia, Remo Noronha, aulas de Física e Matemática. Hoje eu queria dar um pitaco sobre a questão ambiental, mas sem a pretensão de que eu diga seja definitivo, combinado? Então tá aberto a debate, até porque o assunto é complexo, envolve diversas áreas, muitas das quais eu não tenho todo o conhecimento para poder emitir uma opinião sólida. Então o que eu vou falar aqui fica aberto para você poder dar a sua opinião ou então chamar um especialista, né, pessoal da meteorologia, por exemplo, para poder dizer que eu estou falando está certo ou errado. Legal? Então, queria falar sobre uma meia dúzia de coisas aqui, levando em consideração as crises climáticas que estão acontecendo por aí, né? E algumas delas eu tive que ver pessoalmente, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu queria discutir com vocês é aumento do nível do mar versus aumento de chuvas. Tá? Bem, para o nível do mar aumentar, o gelo que estiver sobre o continente tem que derreter. Legal? E o gelo em continente você vai encontrar principalmente no Polo Sul, fazendo com que, mesmo que aumentos de temperatura não geram toda aquela energia que o Sol coloca aí por metro quadrado, não é a mesma nos polos devido à curvatura da Terra, né? Sim, a Terra é geóide. Legal? Vamos, ponto pacífico aqui. Isso aí não tá em discussão. Então, o que acontece é o seguinte, você precisa de 80 calorias para derreter 1 grama de gelo. Legal? Enquanto que a evaporação, você precisa de 540 calorias para cada grama de água. O problema é que o que acontece não é ebulição. Você não precisa de 540 calorias. Você precisa de menos energia para poder vaporizar a água lentamente, o que acontece principalmente entre os trópicos, né, onde você tem maior irradiação solar. Então, eu acredito que num cenário de aquecimento global, o aumento da evaporação e, consequentemente, o aumento das tempestades, ele vai ser muito mais impactante do que o aumento do nível do mar. Tá? E, de certa forma, aí, a gente tem observado que isso tem acontecido com maior frequência, né? Então, a referência que a gente teve foi o Katrina, né? Que foi realmente um desastre enorme, mas depois dele aconteceram outros ainda maiores. Aí passa por dois eixos, tá? Que é uma discussão de defesa civil. Se por acaso um desastre acontece onde não tem intervenção humana, você não quantifica ele como desastre, né? Se você tem um monte desabando no meio de uma floresta e tudo mais, não tem nenhum impacto humano, a gente acaba não quantificando como desastre humano, tá? Acaba sendo um fenômeno natural. Com o aumento do tamanho das cidades, e em alguns casos de conurbação, né? Algumas cidades estão se emendando com outras. Deixa eu dar uma bronca aqui da Nica. Nica, silêncio, silêncio, Nica. As minhas cachorras gostam de interferir nas aulas. Tá bom, Nica, tá bom. Aonde você tem maior quantidade de ocupação humana, você vai ter mais desastres. Vem cá, Nica, vem cá, Tiquitita, se acalmem. Então, o fato de que nós estamos mais antenados e ocupando o maior território no planeta faz com que aconteçam maiores quantidades de desastres com impacto humano, porque onde não tinha gente hoje tem. Tá? Então, não dá para você ter uma correlação direta de aquecimento global com o aumento de desastres, mas a minha percepção é de que os desastres estão aumentando, mesmo onde tem a mesma ocupação humana, mas isso é uma percepção pessoal, legal? E uma coisa está quicando na minha cabeça, né? Tá se falando em desmatamento e em crise hídrica concomitantemente.
Pelo pouco que eu sei de meteorologia, existe a tal da zona de convergência do Atlântico Sul, as ZACAS, né? Que é basicamente a umidade da floresta amazônica causando chuvas no restante do continente, né? Então você tem um regime de chuvas muito bem marcado ali no centro-oeste e no sul do Brasil. Ou seja, essa pujança que a gente tem da agricultura, por exemplo, no sul do Brasil, é uma consequência da existência da Amazônia, né? Então, o pessoal da meteorologia, se quiser me corrigir aí, por favor. Então, se você desmatar, você diminui a quantidade de evaporação das árvores. Repara que às vezes as pessoas falam assim, não, eucalipto seca o terreno. Qualquer árvore de grande porte funciona como uma enorme bomba d'água. Então as árvores de grande porte às vezes chegam eu não lembro o número direito, né? Mas o que tem na minha cabeça é 200 litros de água por dia. Então imagina uma floresta enorme. Então a evaporação incentivada pelas árvores aumenta. Então você tem alagamento na região amazônica, concomitantemente com crise hídrica no restante do país. E um outro evento que ocorre, esse aí é bem óbvio, é de que quando você corta uma quantidade de árvores numa determinada região, o terreno fica mais nu, e então você tem o lixiviamento, né? Então a água bate e escorre a lama junto. Então você tem assoreamento dos rios, com o aumento do nível dos rios consequentemente. Seja como for, tá? Tendo correlação ou não um evento com outro, até porque eu não tenho a quantidade de dados, nem as séries históricas para poder dizer o que eu estou falando, ou seja, tudo que eu estou dizendo para vocês é meramente intuitivo, não tem base científica, então deixa eu deixar isso bem claro. Tá? Por isso que eu estou abrindo geral para discussão, tá? De que nós mexermos na Amazônia sem ter um plano de manejo consciente e tudo mais, tá? Eu não estou dizendo que a floresta deve ser intocável, não. Eu estou dizendo que a gente tem que ter um plano muito claro do que fazer. Como, por exemplo, você cortar uma árvore quando ela já tiver filhas e netas e bisnetas, tá? Para poder manter a cobertura vegetal e você utilizar sem destruir, né? Me causa preocupação a longo termo. Então, em um ano em que fala-se de desmatamento, concomitantemente com crise hídrica no sul, na parte mais sul, central, né, sudeste do país, coincidentemente com enchentes na região amazônica, no mínimo devem sinalizar para a gente um alerta amarelo, sei lá, um alerta, sei lá, até de laranja para vermelho. Então, eu acredito que, no geral, a gente não pode perder essas coisas de vista para que nós venhamos a criar uma consciência, inclusive melhor do que a minha, sobre esses assuntos, para a gente poder encontrar soluções bem coordenadas. A impressão que eu tenho é que falta coordenação dos fatores econômicos, políticos, sociais aí para poder fazer isso de uma maneira mais clara, com mais consciência do que estamos fazendo. Eu acredito que, seja como for, se a gente deixar esses fenômenos todos acontecerem por si só, a quantidade de desastres vai aumentar aí no futuro. Então a gente precisa, com urgência, né, aumentar o nosso nível de consciência sobre esses assuntos. Por isso que eu quis trazer esse debate, mesmo não sendo especialista, e mesmo que as minhas opiniões não sejam definitivas, porque eu não entendo de todas essas áreas com a profundidade que gostaria. E também eu acredito que mesmo quem é super especialista ainda não tem todos os dados para poder encontrar as soluções necessárias. Fica em aberto aí. É isso. Um abraço a todos e
Vamos pensar juntos aí para fazer um mundo que funcione. Abraço.